Já tem algum tempo que todos os oradores, senadoras e senadores que se revezam dessa tribuna, na grande maioria aqui vêm para debater pontos relativos à reforma política. Esse tema tem dominado os debates aqui no Parlamento Brasileiro, no Senado Federal. Muita gente pode imaginar, aqueles que nos assistem através da TV Senado, que estejamos debatendo somente isso. Eu digo que não, predominantemente estamos debatendo isso. Mas, ao lado disso, estamos debatendo e votando outras matérias importantes para o país, para a juventude brasileira. O exemplo disso, senadora Ana Amélia, foi a votação hoje pela manhã de um projeto de lei que estabelece o REITUP, que é um programa de incentivo tributário especial para o transporte coletivo urbano. E não apenas uma lei que prevê incentivos de tributos municipais, estaduais e federais, mas que prevê também o estabelecimento de normas, de regras para o sistema de transporte coletivo urbano, para que devam vigorar em todo o país. Então, isso é muito importante. Há estudos que mostram que o impacto seria extremamente positivo nas tarifas do transporte coletivo, podendo haver uma diminuição ainda mais do preço nesse transporte coletivo. Então, nós estamos debatendo hoje mesmo a pauta do Senado, para logo mais, está recheada de matérias importantes que já deverão ser votadas e apreciadas a partir de agora. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que o tema mais polêmico de todos aqueles que estão sobre a mesa é a reforma política. Hoje, a presidenta Dilma, como ela própria diz, não está mandando nenhuma proposta de projeto de decreto legislativo, somente algumas sugestões em relação ao plebiscito. E eu tenho ouvido muito os discursos feitos aqui dessa tribuna a favor e alguns até contrários à realização de um plebiscito. Há alguns que defendem o referendo e não o plebiscito, outros que defendem que o próprio Congresso brasileiro teria condições de promover a reforma política no país. E eu vou repetir o que eu tenho dito sempre: plebiscito, referendo, Congresso Nacional votando. O que eu acho, o que eu entendo é que nós precisamos fazer a reforma política no país. Nós precisamos fazer a reforma política. Pessoalmente, eu tenho uma simpatia muito maior pelo plebiscito, muito maior. Acho que, dessa forma, estaríamos dividindo com a população brasileira uma reforma tão importante quanto é a reforma política. E mais, não sei por que muitas vezes, no ditado popular, dizem que criam-se tempestade em copos d'água. Querem dificultar aquilo que eu considero extremamente simples, senadora Ana Amélia. Porque quando falamos de plebiscito, eu não entendo como a gente chegar a fazer este plebiscito levando em consideração a miudeza das questões. Eu acho que não, eu acho que quando nós falamos em plebiscito, nós temos que perguntar genericamente à população brasileira o que ela quer, genericamente, sem cair no detalhe. Um exemplo. Alguns pronunciamentos que eu ouvi aqui, o próprio senador Jorge Viana veio à tribuna e relatou um projeto de lei que ele acaba de apresentar. Deu entrada hoje no plenário, que trata da proibição do financiamento de empresas às campanhas eleitorais. Vários outros projetos que tramitam na casa têm esse mesmo objetivo, esse mesmo teor. A Ordem dos Advogados do Brasil, no bojo da sua proposta, defende isso também, que não seja permitido o financiamento e a doação por empresas a candidatos. Tão somente permitido doação de pessoas físicas e não pessoas jurídicas. E defendeu até a tese que, se essas doações tiverem, que seja para um fundo democrático, distribuído de igual forma para todos os candidatos e todos os partidos. Quando eu era deputada, senadora Ana Amélia, eu já apresentei esse projeto, que infelizmente lá na Câmara foi arquivado, porque eu saí da Câmara e vim para o Senado Federal. E pelo regimento da Câmara dos Deputados, quando um parlamentar deixa de ser parlamentar, deputada ou deputado,
e tem algum projeto em tramitação e esse projeto não tenha tramitado em pelo menos uma comissão de mérito, ele é automaticamente arquivado. Mas eu reapresentei o projeto aqui nessa casa em março desse ano, senador Cristóvão. O projeto é muito simples. Ele modifica a Lei 9.504, de 1995, e no seu artigo 81, e diz o seguinte, o parágrafo 1º, repito, esse é um projeto idêntico que eu havia apresentado há 10 anos aproximadamente, lá na Câmara dos Deputados. Veja que isso não é um debate recente. O que eu proponho com este projeto de lei? Mudar o parágrafo 1º do artigo 81. E eu digo o seguinte no parágrafo 1º, que as doações e contribuições de que tratam esse artigo ficam limitados a 3% do lucro líquido auferido no ano anterior à eleição. Parágrafo 5º, as doações de pessoas jurídicas serão feitas diretamente ao fundo partidário e por ele repassados a todos os partidos políticos na proporção prevista pelas normas próprias do fundo. Ou seja, há muito tempo é que todas nós que fazemos política, sabemos que o método de financiamento de campanha não é um método adequado. Não é um método adequado. O senador Jorge Viana falou aqui que logo da criação do Partido dos Trabalhadores, eles vendiam bugiganga na rua. Comigo não era diferente. Eu fui candidata pela primeira vez a um cargo eletivo em 1986. Fui eleita em 1988, vereadora da cidade de Manaus, e a nossa campanha era feita da seguinte forma. Nós fazíamos feijoada, nós fazíamos feira de roupas usadas e feijoadas para arrecadar dinheiro de campanha. Hoje ninguém mais faz campanha assim, porque é impossível. É impossível. Tentamos, em mini-reformas eleitorais, mudar regras. Acabamos, por exemplo, com os outdoor. Mas no lugar do outdoor veio o quê? Vieram as placas. E junto com as placas vieram as pessoas. Porque a Justiça Eleitoral de cada estado, que age em cada cidade, não permitem placas móveis sozinha nas ruas. Tem que ter uma pessoa para cuidar das placas. E isso tudo é custo de campanha. Então, é óbvio que nós precisamos promover a reforma política. Eu volto a repetir, eu sou defensora do plebiscito. Ouvirmos a população de forma genérica. Vamos perguntar à população se ela é a favor ou não de que dinheiro de empresas financiem campanhas de candidatos. Vamos perguntar isso. E depois, na regulamentação, na feitura da lei, é que a gente determina os detalhes de como isso será aplicado. Muitos aqui, e eu defendem a lista partidária, a lista fechada de partidos políticos. Hoje nós temos uma lista, mas é uma lista aberta. Eu defendo lista fechada e com alternância entre homens e mulheres. Vamos perguntar isso à população. Inclusive, senador Clésio, vamos perguntar à população o que ela acha do Brasil ser um dos países que tem subrepresentação feminina no parlamento. Porque nós temos um dígito de 8% a 9% a representação feminina no Parlamento brasileiro, incluindo Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, Câmara Federal e Senado. 8% a 9% é a representação do Brasil. No mundo inteiro, nós só temos uma representação maior do que outros 5 países. Só que nós não somos o 100º, 58º na economia, não. Nós somos o 7º na economia mundial. E a mulher ainda está subrepresentada. E o que precisa para a mulher chegar ao parlamento? Não é vontade dela. Vontade ela tem. Ela não tem as condições objetivas e subjetivas para aqui chegar. O que precisa? De uma reforma política. Porque como que outros países, como França, como Argentina, tantos países do mundo, Colômbia, alcançaram uma representação feminina mais significativa com a mudança na legislação eleitoral, ou reservando cadeiras, ou estabelecendo na lista a alternância entre homens e mulheres. Então, é para isso que nós temos que fazer a reforma política, para que o povo se sinta melhor representado. E conceda a parte a Vossa Excelência, senador Davim. Senadora Vanessa, eu quero me congratular com Vossa Excelência no pronunciamento que ora faz. Eu também concordo e defendo a consulta popular, até porque nós precisamos de uma reforma política profunda, uma reforma política que venha extirpar hábitos equivocados na prática política há séculos no Brasil. E essa mudança
para ser uma mudança radical, profunda, estruturante, ela precisa receber a chancela do povo. Eu acho que, para que se faça uma reforma política que o Brasil precisa, para que tenhamos um sistema político moderno, como o mundo todo já exige isso, e o Brasil também, que está dentro desse contexto, é importante que esta Casa, este Parlamento, assim como a Câmara dos Deputados Federais, ou enfim, o Congresso, perceba a verdadeira intenção do povo nessas transformações. É importante que tenhamos esta chancela, é importante que recebamos o total respaldo da sociedade brasileira para que possamos promover uma reforma política que mude profundamente, mas mudar para melhor, modernizando e dinamizando o sistema político brasileiro. Portanto, eu acho que só tem essa saída, é recebermos o respaldo da sociedade através de uma consulta. Quero me somar ao seu pronunciamento e desejar que esta Casa, o Congresso Nacional, perceba a necessidade dessas mudanças e dessas transformações. Agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Paulo Davim. Temos plena concordância com a matéria e, portanto, eu aqui mais uma vez rechaço a opinião daqueles que tentam dizer que os defensores do plebiscito querem, na realidade, dar um golpe. E eu pergunto novamente, golpe em quê? Se o que a gente quer é exatamente o contrário disso, nós queremos envolver a população. Aí dizem, mas é um tempo muito curto, vamos analisar se o tempo é suficiente ou não para promovermos todas essas questões e que essas mudanças ainda tenham validade na próxima eleição. Se não for, não tivermos tempo para isso, paciência, vamos fazer para outra. Agora, é importante, concordo com Vossa Excelência, que possamos ouvir a população brasileira a respeito disso e ouvir naquilo que é principal. E, na minha opinião, o que é principal é o financiamento. O que é o principal. É óbvio, se chegar à população e perguntar a favor do financiamento público, vão dizer não. Mas hoje, o financiamento público é o que predomina, direta ou indiretamente. Direta ou indiretamente. Portanto, eu acho que nós precisamos caminhar para chegar a um consenso. Não é fácil, senão um consenso, pelo menos uma opinião majoritária do Congresso brasileiro e que a gente defina de uma forma ou de outra, mas em dar encaminhamento à reforma política tão necessária. E, senadora Ana Amélia, eu peço de Vossa Excelência apenas um tempinho para eu concluir meu pronunciamento, que eu quero fazer um registro que considero importante. Desde a semana passada é que nós temos conhecimento, e os jornais divulgaram já esse início dessa semana, a decisão do governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, a partir de março do ano que vem, aplicar na rede pública do sistema de saúde, no SUS, a vacina contra o HPV, que é o papilomavírus humano, a vacina responsável pela grande maioria dos casos de câncer de colo de útero. Essa decisão já foi tomada no meu estado do Amazonas, que desde esse ano está aplicando gratuitamente a vacina, aqui no Distrito Federal, e o ministro Padilha anunciou que, através de uma parceria denominada parceria não pública e privada exatamente, mas uma parceria que procura o desenvolvimento do setor produtivo entre a empresa Merck Sharp Dohme, que detém a patente de uma vacina quadrivalente de HPV, juntamente com o Instituto Butantan. Essas vacinas serão produzidas no Brasil e serão aplicadas a partir de março do ano que vem, senadora Ana Amélia. Não tenho dúvida nenhuma, essa é uma vitória nossa, das mulheres brasileiras. Tem projetos que tramitam de minha autoria e de autoria da ex-senadora, hoje ministra, Idely Salvati, que prevê exatamente essa questão da aplicação da vacina contra o HPV. A decisão do Ministério é de que todas as meninas entre 10 e 11 anos de idade sejam vacinadas, obviamente com autorização dos pais, a partir do ano que vem. E a dose custará em torno de R$30, menos da metade do que se paga hoje, em torno de R$30, a um custo estimado pelo governo federal em torno de 360 milhões. Repito, isso é um passo importante para a saúde brasileira e no atendimento integral à saúde da mulher. Muito obrigada. Eu não sei se o senador está... Senador Cristóvão. Ou não é possível? Se não for possível, vou botar no plebiscito. Vossa Excelência,
Pode fazer uma parte, senador. Uma parte rápida, senador. Desculpe estar quebrando. Senador, é sobre... Porque isso vai ser o tema da gente. O plebiscito. Nenhum democrata pode ser contra o conceito de plebiscito. Mas nenhum pode aceitar plebiscito que manipule. Plebiscito que seja farsa. E se colocarmos apenas 5 perguntas... É uma farsa, senadora Vanessa. Além disso, são perguntas que não são respondidas plenamente, antecipadamente para o povo. Por exemplo, financiamento público de campanha. O povo vai votar sem saber como é que o dinheiro público será distribuído. Como é que vai dinheiro para cada partido? Pelo número de parlamentares, igualzinho para todos eles, aí a gente vai ter 200 partidos para pegar dinheiro. Como é que vai ser o financiamento público? E de onde virá o dinheiro? E olhe que eu não sou favorável ao financiamento que está aí, não. Isso é uma vergonha. Grande causa de tudo isso é o financiamento privado. Mas o financiamento público tem que se dizer como é, como vai ser. O resto também. Esse plebiscito não vai responder essas coisas. Plebiscito bom é aquele que se responde sim ou não. E do jeito que está aí, ninguém vai responder sim ou não. É todo mundo respondendo talvez. Porque depende dos detalhes. Então, nesse sentido, eu acho que o caminho não é esse. O caminho é elaborarmos aqui, ou algum outro grupo, elaborar uma proposta e fazermos um referendo. Sim ou não? Não, a gente joga no lixo e faz outro. Sim, está aprovado pelo povo. Agradeço a parte, senador Cristóvão, e eu acho que o conteúdo nós concordamos, talvez com o encaminhamento, com a forma, nós tenhamos alguma discordância. Eu sou defensora, Vossa Excelência sabe, do plebiscito, e volto a repetir, eu acho que não precisamos ir no detalhamento à população, nós precisamos ir naquilo que é o principal, é igual uma casa. Uma casa, o mais importante, o que segura uma casa é o alicerce. O alicerce determina se a casa pode ter 1, 2 ou 3 andares. Eu acho que é isso, é perguntas genéricas. Se a população, por exemplo, é a favor do dinheiro de empresas na campanha. Isso é genérico. E depois, como será? Nós temos a procuração da população brasileira sabendo a orientação geral e as condições políticas necessárias para elaborarmos a lei. Agora, sabendo o que a população quer. Porque o que divide os parlamentares, senadora Ana Amélia, não é o detalhe da lei. O que divide a opinião dos parlamentares é a questão central, se o financiamento é público ou não, se o financiamento pode privado ou não. É isso. No mais, eu acho que tendo essa orientação por parte da população, no mais, nós teríamos condições de chegar ao detalhe da lei. Muito obrigada, senadora, inclusive, pela compreensão de Vossa Excelência.